Oi, gente. Hoje nosso assunto é notícia. E notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meio jornalístico. Isso é o significado de notícia. E a notícia é o relato ou informação sobre um acontecimento, um fato real, ou novas mudanças, informação, saiu uma notícia sobre a guerra, algo ou alguém que se destaca ou chama a atenção de autores viraram notícia. Então aí é o significado da palavra notícia. Agora vamos ver as características de uma notícia. Então a característica da notícia, a primeira, predomínio da narração com presença de elementos essenciais de um texto narrativo. Fato, pessoas envolvidas, tempo em que ocorreu o fato, o lugar onde ocorreu, como e por que ocorreu o fato. A segunda característica, estrutura padrão composta de um lead e corpo. No lead normalmente se encontram as respostas ou 6 perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Agora, no nosso livro, de português, na página 72, nós temos, no estudo do texto, sobre a notícia. Então aí nós temos: todos nós sabemos que gatos costumam subir em árvores. Subir em árvores. Então, qual seria o motivo de um gato subir em uma árvore, se tornar notícia? Então aí nós temos, os títulos a seguir e vamos identificar a razão pela qual, nestes casos, o fato se tornou notícia. Então, primeiro, gato medroso que não desce há 8 meses de árvore, ganha casa e vira atração turística em cidade de Minas Gerais. Malai, como é chamado, subiu na árvore fugindo de cachorros quando ainda era filhote e nunca mais desceu em São João da Barra. Então aí nós temos, a história do gato, o título e tal. Aí pergunta: identifique a razão pela qual nesse caso o fato se tornou notícia. Por que se tornou notícia nesse? Qual foi o fato? O fato foi que o gato está em cima de uma árvore há 8 meses. Então esse foi o fato. Agora, o outro fato. Vamos lá. No outro fato diz assim: gatinho apaixonado sobe em árvore após brigar com gata. O animal está na árvore que fica na região centro-sul de BH, que é Belo Horizonte, há uma semana. Aí, qual é o fato dessa notícia? O fato é de o gato estar em cima de uma árvore há uma semana. Esse é o fato. Agora vamos para outra notícia. Bombeiros resgatam gatos em árvores de 50 metros de altura em São José. Felino estava desde a madrugada de quarta-feira, dia 1º, em árvore após subir fugindo de 2 cães. Qual é o fato dessa notícia? O fato de o gato estar em uma altura de 50 metros. Então esse é o fato. Agora vamos saber o que é fato. O fato é alguma coisa que aconteceu. Também é verdade. E quando a pessoa concorda com alguma coisa ou afirma que é verdade.
Isso é um fato. Agora, fato ou fake? Fato, como eu falei para vocês, é quando aconteceu uma coisa verdade. Já fake é aquilo que você lê ou ouve de alguém, mas não é verdadeiro. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver uma outra notícia, né? Tem como legenda na foto, que aí eu coloquei a foto para vocês. Balão caiu sobre prédio e pegou fogo na rua Tucuna, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Então, na legenda, né, a legenda da foto que eu falei para vocês. Agora, vamos ler a notícia. Na página 74 do nosso módulo 1. Então, eu copiei o texto para vocês, né? Aí o título: Balão cai em prédio residencial e pega fogo na zona oeste de São Paulo. Um balão solto de forma clandestina caiu sobre um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objeto provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do artefato foi registrada na rua Tucana. Antes de atingir o prédio, o balão sobrevoava o aeródromo do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Os bombeiros foram acionados por volta das 7h56 e enviaram 2 equipes ao local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. O telhado atingido pelo balão ficou derretido. Nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até essa publicação, segundo a Polícia Militar. Outro caso: a queda de um balão causou transtorno para os moradores de Pinheiros, também na zona oeste da capital, em agosto deste ano. O artefato atingiu a fiação elétrica na rua Teodoro Sampaio, próximo à rua Deputado Lacerda Franco. O fogo foi logo extinto, mas a energia teve que ser cortada para a retirada do objeto. Então, nesse nosso texto, no estudo de hoje, nós vamos ver o que é a palavra clandestino. Clandestino significa feito às escondidas, sem ninguém saber, oculto, reunião clandestina, que contra as leis ou a moral, ilegal, ilícito, negócios clandestinos. Então, aí é o significado da palavra clandestino, que no nosso texto tem falando sobre clandestino. Agora vamos para a estrutura de uma notícia. Eu fiz a leitura da notícia, aí nós temos título, fato, legenda da foto, corpo do texto, subtítulo do corpo do texto e hiperlink. Vamos ver o que é hiperlink. Então, conceito. Hiperlink é o conceito, é uma referência em um documento ou um texto que leva a outra parte do texto ou até mesmo outro documento local na internet, né? Isso é hiperlink. Agora, nosso hiperlink no texto tem lá, causou transtornos. E está escrito em azul e apresenta outra notícia da queda de um balão, publicada anteriormente em sites da internet. Então, o significado do nosso hiperlink. Parágrafo. O conceito de parágrafo. Unidade de composição de um escrito constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve ou explana determinada ideia central, né, a que se refere
ao texto. Agora vamos lá. E lead? Lead de uma notícia é o que? O lead. O lead é quando na notícia nós encontramos quem, o que, quando, onde, como, porquê. Informações que completam o lead. Detalhes de importância mediana e detalhes secundários. Isso tudo nós temos no lead. Então, as perguntas, o que o lead pode responder na notícia é sempre o que, quando, onde, como, porquê e quem. No nosso texto, que eu falei, que a gente leu agora aí do balão, no lead, só nós temos o que, quando, onde e como. Não vamos encontrar nem quem e nem porquê. Então, no nosso lead, né, na nossa notícia, não tem. Agora, nós vamos ver o significado, né, das palavras balão, né, versus artefato. Balão, o que é o balão? O balão, de acordo lá com o nosso texto, né, o objeto provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do artefato foi registrado na rua Tucana. Então, no dicionário, o significado de balão é um objeto, né? Então, esse artefato é um produto manufaturado, qualquer objeto produzido industrialmente. Isso é um artefato. Então, balão, o objeto, e o artefato é o produto, né? O resultado manufaturado, ou quer dizer, feito à mão. Agora, bombeiros. Os bombeiros foram acionados por volta das 7h56 e enviaram 2 equipes no local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. Então, corporação significa... O que significa a corporação? Que está substituindo bombeiros. É a associação de pessoas da mesma profissão ou outra atividade, sujeito à mesma regra e com os mesmos deveres ou direitos. Então, bombeiros e corporação são o significado, né, das nossas palavras que nós temos lá no nosso texto. E agora, depois que a gente já sabe da questão das palavras, nós vamos fazer